Olá, esta é mais uma aula da disciplina Teorias da História 2. Sabemos que a nossa disciplina, a historiografia, pode ser e tem sido usado como uma arma política, da conservação, da revolução, da justificação. Eu ouso até dizer que os professores de história, sobretudo de história, tiveram um papel capital para a chegada do PT ao poder em 2002. Um trabalho de décadas de conquista da chamada hegemonia. Me parece evidente que a historiografia, dentre outras coisas, é uma arma política. E é essa dimensão política caracteriza o autor que vamos explanar hoje, tentar perfilar hoje, Edward Palmer Thompson. O saber histórico em Thompson tem claro feitio, digamos que bélico. O autor faz da disciplina uma arma contra o stalinismo, na sua época, contra o capitalismo, contra o imperialismo, o sistema burguês. A sua historiografia é uma arma política que toma o formato de um memorial das lutas dos trabalhadores. O objetivo principal das pesquisas do autor deixa evidente essa opção. O autor tomou como tema de suas investigações a cultura dos trabalhadores ingleses no contexto da industrialização e do capitalismo. O propósito, nos parece ser claro, fazer da história um argumento, uma arma contra, como já falei, o stalinismo, segundo ele uma versão degenerada do socialismo, e contra o capitalismo e quejantes. Thompson é um neomarxista, é um dos fundadores, ou principal fundador, da chamada Nova Esquerda. A sua ideia de história, a Nova Esquerda é uma tendência, uma divisão da esquerda que se caracteriza, surgida na Inglaterra, essa tendência de oposição à União Soviética, ao economicismo, ao estruturalismo, uma esquerda que desloca a questão, digamos, da economia e da política estrito sensu, mais para a cultura. A ideia de história de Thompson visa oferecer, como já disse, aos trabalhadores um memorial das lutas passadas, uma recordação revigorante, um ânimo para lutar. Antes de abordarmos a filosofia, ou o ponto de vista do autor, vamos aos objetivos desta aula. O objetivo dessa aula sobre o ideário historiográfico de Edward Thompson é que, ao final dela, você, aluno, seja capaz de perfilar, de caracterizar o ideário do autor quanto à filiação teórica, influências, conceitos-chave, método e teses principais. Como texto básico, como um texto, obviamente que essa aula se baseia em outros textos do autor e também, é claro, nos comentadores, na chamada bibliografia passiva, quer dizer, na bibliografia sobre o autor, mas eu tomo como inspiração principal um capítulo de um livro muito famoso de Thompson, A Miséria da Filosofia. O capítulo se chama Um Termo Ausente, Experiência. No Brasil, A Miséria da Teoria foi publicada em 1981 pela editora Zahar.
Antes de prosseguirmos, algumas breves informações sobre o autor, os informes biográficos, ou melhor, biobibliográficos. Bem, Thompson foi, sobretudo, um historiador. Mas foi, eu acho que até mais um militante político, não é? Inglês, um militante da causa pacifista e antinuclear. Nasceu em 3 de outubro de 1924 em Oxford e faleceu em 27 de agosto, relativamente precocemente, em 27 de agosto de 1993. Ele procedia de uma família metodista. Seu pai foi missionário metodista na Índia por 13 anos. Thompson pertenceu ao Partido Comunista Inglês de 42 a 56, quando ele rompe. Era graduado em História pela Universidade de Cambridge e foi professor em 2 universidades inglesas, mas por pouco tempo. Foi membro do grupo dos historiadores do PC inglês, um grupo famoso mundialmente, juntamente com Perry Anderson, com quem depois ele entrará em discordância. Perry Anderson, o conhecidíssimo no Brasil Eric Hobsbawm e o teórico marxista da cultura Raymond Willis. Editou as revistas Rissone e editou a revista New Left Review, revista da Nova Esquerda, em 59, que é o órgão, quer dizer, a revista, o porta-voz da chamada Nova Esquerda. Ele polemizou com o antigo companheiro de ideologia e de militância, Perry Anderson, e atacou furiosamente, digo eu, o marxismo do Louis Althusser. Prosseguindo ainda nesta apresentação preliminar do autor, listemos as suas obras principais e a temática geral, coisa que eu já falei há pouco, mas só para relembrar. O tema favorito do autor foi, eu diria, a cultura dos trabalhadores ingleses. Ele foi um especialista da história dos trabalhadores ingleses, contra a ordem capitalista ou burguesa. Essa luta ocorre, segundo Thompson, não somente no plano político, estrito senso, por exemplo, no sindicato, quer dizer, a luta não começou unicamente com o sindicato, mas se dá no plano político, no plano cultural e também no plano econômico. Thompson não publicou muito. Sua bibliografia ativa, quer dizer, os livros que ele publicou, é composto por 5 títulos. E ele até explicou a um discípulo, um amigo brasileiro, a razão do certo abandono na última fase da sua vida das pesquisas historiográficas. Ele disse que Reagan e Thatcher não davam sossego, não sobrava tempo, porque, como eu já disse, na última fase da vida ele se tornou sobretudo um militante da causa antinuclear, da causa pacifista. Por conta disso, ele não publicou muito. São 5 títulos. Uma obra a primeira obra de 55, William Morris, que é um estudo sobre um romântico no sentido político, não no sentido literário, um romântico inglês do século XIX. Em 63, a formação da classe operária inglesa, uma obra em 3 volumes, é a obra magna dele, a obra maior. E em 78, Senhores e Caçadores, em 75, Senhores e Caçadores. E em 78, A Miséria da Teoria, que é um livro contra a teoria
estruturalista de Althusser, isso em 78. Em 91, 2 anos antes de falecer, publicou uma coletânea de artigos muito interessante, chamada Costumes em Comum, obra que ele examina alguns costumes, digamos assim, algumas práticas culturais dos trabalhadores, né? Coisas inclusive algumas até exóticas, como por exemplo a venda das esposas. Póstumamente foram publicados pela sua esposa um conjunto de estudos sobre os românticos, que é de romântico aqui no sentido político, filosófico político, em 1997. Em 2001 há uma recolha brasileira que foi dado o título de As Peculiaridades dos Ingleses, isso em 2001. Como já disse, é uma recolha brasileira de textos do autor. Prosseguindo, vejamos a filiação teórica do autor. Vou reiterar, porque eu já falei há pouco sobre isso. Thompson é um dos fundadores da chamada Nova Esquerda. Um movimento, uma breve informação sobre a chamada Nova Esquerda, que já não é tão nova assim, mas que surgiu nos anos 60. O movimento surgiu nos anos 60, na Inglaterra, em torno de dissidentes ou expulsos do terceiro inglês. No plano político, esta nova esquerda, fundada por Edward Thompson, a nova esquerda se caracteriza pelo afastamento com relação à União Soviética, portanto a crítica ao stalinismo, pelo seu caráter burocrático e ditatorial. E no plano teórico, os adeptos da nova esquerda criticam. Teórico e prático, né? Essas coisas não podem se separar aqui, nesse contexto. No plano teórico, os adeptos da nova esquerda, a qual pertence como fundador o autor que estamos examinando, o Thompson, os adeptos da nova esquerda criticam o economicismo, quer dizer, aquela ideia de que a cultura é mero reflexo da economia, simplificando em demasia. Criticam o economicismo e a versão estrutural do marxismo, representada por Althusser. Os adeptos dessa corrente enfatizam a importância da cultura no contexto das lutas sociais, né? Por aí se vê o quanto a esquerda brasileira contemporânea é devedora ou é influenciada por... Assim, os adeptos da nova esquerda são tanto contra o capitalismo quanto ao chamado socialismo burocrático, à época chamado o socialismo real, né? Aqui é aquela ideia de que há um socialismo ideal que deverá ser buscado, e havia aquele socialismo real que alguns até negavam ser de fato socialismo. Que autores influenciaram o nosso autor, quer dizer, Eduardo Thompson? Thompson manifesta uma dívida intelectual para com 3 autores, né? Essa influência confessa, e outras influências são implícitas, né? Não é muito fácil encontrar os autores que abram o jogo falando das suas dívidas intelectuais. Mas a ideia de historiografia, ou pensamento historiográfico de Thompson, resulta de uma influência, a meu ver, tripartite. Estou falando das 3 principais, que combina Karl Marx, o romântico William Morris e Antônio Gramsci. A cada um destes autores
ou de cada um destes autores, Thompson tomou algo emprestado. Vejamos o que foi tomado de cada autor. Comecemos pela influência deste intelectual William Morris, né, que nasceu em 1834 e faleceu em 1896. Como eu disse, ele é um romântico político, né? Thompson concilia no seu ideário político e historiográfico, o socialismo de Karl Marx com o romantismo político oriundo de William Morris. A influência de William Morris, um personagem muito interessante, muito facetado, político, artista, performático, a influência de William Morris sobre o autor explica alguns aspectos centrais do seu pensamento ou visão. Vem de Morris, por exemplo, a preocupação de Thompson em substituir uma relação social, para falar em termos durkheimianos, mecânica ou funcional, por relações sociais orgânicas, ou seja, relações nas quais as pessoas não sejam meros números, peças ou funções. Nesse sentido é que ele vai valorizar os grupos, ele vai valorizar as pessoas, né? Isso contra, por exemplo, ao pensamento liberal, né, que centraliza muito nos indivíduos. Assim, vem desse ativista, de William Morris, a preocupação de Thompson em valorizar os vínculos efetivos entre os grupos, né, em contraposição a outras doutrinas marcadas pelo atomismo social, o isolacionismo do indivíduo. A ênfase de Thompson é sobre a participação efetiva dos indivíduos no grupo. No dizer de um colega, o Eric Hobsbawm, num necrológio sobre Thompson, ele escreve que Thompson foi um grande romântico nato. Romântico nesse aspecto que eu acabei de ideologia política do século XIX. Vejamos agora a influência. Outra influência marcante, claro, Karl Marx. O que é que vale observar inicialmente que não se trata de uma réplica tal e qual Marx. Ele é um herdeiro, mas é um herdeiro seletivo, né? É um herdeiro crítico. Eu diria, ou mais criativo, se vocês quiserem, diferente, por exemplo, de Hobsbawm, que, a meu juízo, se preocupa mais de uma certa fidelidade a Marx do que um aspecto assim de inovação, né? Sem nenhum demérito para o autor. De Karl Marx, Thompson retém a aversão, né? Esse aspecto até moral, né, e ético, né? Embora isso não seja muito acentuado, né? Mas ele retém de Marx a aversão ao capitalismo, né? Que em Marx uma coisa assim meio visceral, né? É teórico, mas é visceral. E a hipótese de que a luta de classes é o motor da história. O esforço teórico do autor, do Thompson, e prático, né? O esforço teórico e prático, dá vazão a esse duplo legado. Eu chamaria o agonismo, quer dizer, uma visão da sociedade como conflitiva, como lugar como ringue, não é? Que no fundo Marx vê a sociedade como ringue, né? Weber também de alguma forma, né? O conflito de valores, e o romantismo do Morris, quer dizer, uma visão mais da valorização da comunhão, né, entre as pessoas e os grupos. A aversão ao capitalismo de Thompson, herdada de Marx, ou tomada de Marx, o leva a lutar, isso explica a luta contra o imperialismo, aí incluindo, aspas, o imperialismo soviético, né, a forma deturpada, aspas, né, segundo eles, do socialismo real, né. Quanto à luta de classes, Thompson, tal como Marx, a vê como uma contradição básica que lateja no seio do sistema capitalista.
A historiografia do autor, a historiografia de Thompson, tenta evidenciar, insisto, como a luta de classe na Inglaterra não esperou o sindicato para ocorrer, né? A classe operária sempre fez oposição, né, desde o seu surgimento, ao sistema, vamos assim. Construiu aquilo que ele vai chamar de suas peculiaridades, ou seja, uma cultura, uma singularidade, uma especificidade em oposição, uma certa cultura de classe em oposição aos modos burgueses de viver. Um exemplo é o charivari e a venda da esposa, né? Esses costumes se opõem aos bons modos. Uma informação tangencial é que o charivari, esse ritual de repreensão coletiva a comportamentos desviantes, também existiu no Brasil, e até onde eu sei ninguém ainda estudou. Escrevi uma pequena nota de jornal, notícias sobre o Serra Velha no Brasil. Por último, mas não menos importante, essa influência confessa, né, a influência de Antônio Gramsci, né, aquele teórico comunista italiano, né, nascido no final do século XIX, 1891, e falecido em 1937, após algum tempo preso, né, nos cárceres do fascismo italiano, né, por Mussolini. Essa é a influência marcante, a meu ver, do ideário de Thompson. Gramsci é considerado um dos pais do chamado marxismo ocidental, para distingui-lo do marxismo soviético. A questão básica para Gramsci, e por extensão para a nova esquerda e para Thompson, é como no âmbito das democracias representativas ocidentais realizar a Revolução Comunista. Ou seja, dentre outras coisas, a tomada do Estado. A resposta dada por ele é que para se chegar ao poder é preciso primeiro ganhar as consciências, ou seja, construir aquilo que ele denomina a hegemonia, quer dizer, a condução mental. A guerra inicial, digamos assim, é cultural. Hoje inclusive se fala muito disso. A guerra inicial é cultural e é mental. Depois viria a tomada do poder político, né? Sobre isso, há uma recolha de textos que foram muito influentes na história recente do Brasil, um conjunto de textos do Antônio Gramsci, chamados Intelectuais e a Organização da Cultura. Vale dizer que esta obra, aliás, toda a obra traduzida de Gramsci, foi publicada em plena vigência do regime militar. Thompson toma de Gramsci essa ideia da valorização da cultura como arma, como um meio de transformação da sociedade, como um meio de chegar ao poder político, né? No plano historiográfico, agora falando de Thompson, o autor toma como tarefa, portanto, repetindo, reconstituir as lutas políticas e culturais dos trabalhadores ingleses do passado, como eles se opuseram ao sistema, como, noção muito importante, que falaremos daqui a pouco, como construíram sua experiência. Realizadas estas preliminares, vamos ao coração do ideário historiográfico do autor. Em outros termos, quais são os conceitos-chave do autor? Falo do coração do ideário porque um ideário, um sistema de pensamento, se materializa num elemento básico, né, que é um conjunto de conceitos ou de ferramentas
linguísticas e gnosiológicas, a partir dos quais um autor apreende a realidade. Os conceitos-chave de Thompson ganham sentido, vale inicialmente dizer, quando vistos à luz do propósito básico do autor, relembrando, decifrar o papel dos grupos no processo histórico, né? Combater a dissolução dos sujeitos, né, em sistemas ou estruturas anônimas e impessoais, né, como ocorre no marxismo estruturalista, no funcionalismo, né. Ou seja, sua ambição, os conceitos-chave do autor são importantes para pôr no cenário gente de carne e osso, pessoas reais, concretas, em suas vidas, em suas lutas. Falarei de dois conceitos que, infelizmente, não são assim muito explicitados, né? Thompson chega didaticamente assim: experiência para mim é, economia moral para mim é. Mas esses são os dois conceitos-chave: experiência e economia moral. Cada um desses dois conceitos são ferramentas utilizadas por Thompson para opor-se ao holismo stalinista, ou ao funcionalismo e ao estruturalismo, né? Como o autor que abordamos na aula anterior. Vamos começar a tentar, vamos começar pela noção de experiência. Este talvez seja o principal conceito forjado pelo autor, experiência. Obviamente que a palavra já existia em inglês, agora vamos ver como é que ele ressemantiza, não é? Essa noção de experiência, ela é chave para entender a visão historiográfica do autor, a sua abordagem histórica, a sua ideia de história, a sua, se me permite, a sua pegada. Todavia, a experiência, como eu disse, na abordagem do autor, é uma noção, é um conceito mais aludido do que definida. Ela busca marcar distância com respeito a outros conceitos utilizados para denominar totalidades sociais. Na visão do autor, experiência é o quê? É a noção que dá conta do modo como grupos, historicamente situados, interagem com outros grupos. Então, experiência remete a grupos ativos. Digamos que a experiência tem rosto, tem nome, não é anônima, como é a estrutura, o sistema e até o conceito de modo de produção. Ele rejeita esses conceitos porque, segundo ele, eles dissolvem a relativa autonomia dos agentes históricos, né? Aliás, Althusser chega a dizer, numa frase um tanto sibilina, que a história é um processo sem sujeito. Diferentemente de Althusser, a quem ele ataca, né? O texto que nos serve de base é um dos capítulos do libelo de Thompson contra Althusser. Para Thompson, são os indivíduos, os grupos que vivenciam as experiências e não a entidade impessoal e abstrata como um modo de produção, como um sistema, uma estrutura ou até mesmo classe, né? Entidades totalizantes, impessoais, holistas. Experiência, na semântica do autor, se contrapõe. Acho que é interessante, às vezes, utilizar o recurso do contraste, dizer o que é que experiência não é. Experiência, na semântica do autor, se contrapõe às noções, como já falei, de estrutura, de sistema, próprio dos funcionalistas, dos estruturalistas, e também contra a noção de classe, né? A noção vai acentuar, ou ele vai ressemantizar a noção, porque a noção de experiência vai acentuar o caráter conflituoso, né?
e não harmônico das interações sociais contra o funcionalismo. Em suma, a noção de experiência é usada por Thompson para descrever, né? As experiências são singulares. Note a coisa da peculiaridade dos ingleses, do caso inglês. A noção da experiência foi usada pelo autor para descrever o feitio próprio, quer dizer, peculiar, das lutas dos trabalhadores da Inglaterra. Assim fazendo, Thompson visa corrigir o feitio abstrato do conceito de classe como categoria universalmente válida. Sob esta ótica thompsoniana, a história da classe operária brasileira no século XIX e XX seria distinta da história de outras classes operárias no mundo e outros lugares. Quer dizer, é uma tentativa de resgatar, como já disse, as especificidades, né? A noção de experiência. Mas isso, como eu disse, é muito mais alusiva, a noção aparece de maneira muito mais alusiva do que definida ou conceituada. Isso também vai ocorrer com a segunda conceito, com a segunda categoria, com a segunda ferramenta utilizada por Thompson, a noção de economia moral. Que à primeira vista pode se apresentar como um oxímoro, né? Moral está na superestrutura, economia é infraestrutura. O que é isso? Com a noção de economia moral, Thompson está tentando resolver uma dicotomia usual na abordagem marxista, né? Ou pelo menos no marxismo clássico, que é a distinção entre base e estrutura. Ele quer resolver, né? Ou economia e ideologia, mundo objetivo e mundo subjetivo, economia e cultura, né? O conceito visa, a meu juízo, juntar economia e consciência, infra e superestrutura, economia e mentalidade, fugindo do economicismo, né? A cultura ou a superestrutura como mero reflexo especular da infraestrutura. Assim concebendo a ideia da economia moral, para Thompson a consciência não deve ser entendida como separada, né, da infraestrutura, mas como uma dimensão associada e integrada. Digamos que a economia está embebida de moralidade, de valores, de cultura e de costumes. Desta forma, por exemplo, para Thompson, a economia capitalista é embebida de certas formas de consciência. A consciência, como já disse, para estes autores, aí incluindo Thompson, não é mero reflexo da economia, mas algo concomitante, interagente. O autor se insurge, repito, contra a tese da consciência como mero reflexo da economia. Embora o autor distinga a economia e formas de consciência, ele não vê nestas últimas, as formas de consciência, meros espelhos ou reflexos do núcleo duro da infraestrutura. Thompson problematiza o primado da economia ou das relações de produção sobre a consciência. A relação entre as duas seria de mão dupla, seria uma relação bilateral. Daí o seu interesse pelas formas culturais, os costumes, os hábitos, né, do operário inglês contra a predominância dos bons modos burgueses. A noção da economia moral, repito, visa em Thompson corrigir o economicismo, isto é, a redução da cultura, o econômico, ou a ênfase. Veja só, Thompson não está dizendo que a economia não é importante, mas ele quer corrigir o economicismo, que é a redução da cultura econômica, ou a ênfase desmedida sobre a economia. Ainda sobre os conceitos,
de que modo essas ferramentas utilizadas ou apresentadas pelo autor, mais utilizadas que conceituadas, entendeu? Que proveito podemos tirar? Quer dizer, de que modo pode ser usado, né? Creio que essas duas noções são conceitos de larga abrangência. A noção de experiência, lembrando que estes exemplos não são, obviamente, de Thompson, né? São da minha elaboração. A noção de experiência poderia ser usada para descrever e interpretar uma gama de fatos, nos quais se quer acentuar a dimensão ativa dos sujeitos e a dimensão cultural dos agentes sociais. O papel ativo dos sujeitos como agentes e não pacientes. As vivências, experiência poderia talvez ser traduzido como vivências, né, próprias de cada grupo. Imaginemos como exemplo um movimento pró-fechamento de uma fábrica poluente. Os termos de coisa, eu poderia descrever isso como uma experiência própria de um determinado grupo. Ou podemos também usar a noção, se assim quisermos, para descrever Canudos, destacando uma abordagem que destaca o papel dos agentes e não somente do seu líder. Isto com relação à alusiva noção de experiência. Já a noção de economia modal pode ser fecunda quando se quer estudar um fato histórico, um fenômeno histórico, um evento histórico, enfatizando tanto a dimensão econômica quanto a dimensão cultural, os mores, os costumes. O conceito foi utilizado pelo autor, como já disse, para corrigir a redução economicista de certa tradição marxista. Repito, a noção visa dar conta da interação entre infra e superestrutura ou entre economia e cultura, uma relação de mão dupla. Nesse sentido, poderíamos falar da economia moral dos operários brasileiros no início da industrialização, mostrando o mundo do trabalho, mas também o mundo dos costumes e dos hábitos, né? Como caracterizar o método, a abordagem seguida pelo autor? Qual o método seguido por Thompson? Nós podemos classificar o seu método como uma conciliação entre diacronia e sincronia, tal qual no autor anterior, né? A sua abordagem é sincrônica ou descritiva, a descritiva aqui sem nenhum aspecto pejorativo, viu? Descritivo no sentido que toma o objeto, né? A pintura a descrição se pauta, aqui nesse contexto, pela pintura de objetos estáticos abstraindo da mudança, né? Isso é o que nos lembra Otto M. Garcia. É próprio da descrição focalizar objetos, enquanto a narração focaliza eventos ou fatos. Essa distinção me parece importante. Muitos trabalhos de Thompson têm feitio descritivo ou sincrônico. Nesses estudos, o autor toma um objeto e os descreve abstraindo as mudanças etnograficamente, digamos assim. É o caso dos artigos sobre o Charivari, que em português seria, na tradição luso-brasileira, chamado Serração da Velha, ou sobre o artigo polêmico que desagradou muitas feministas da venda de esposas. Então ele pega um fenômeno e o descreve e o interpreta, né, sincronicamente. Em outros casos, como a formação da classe operária inglesa, a obra maior do autor, ele adota uma abordagem mais diacrônica, ele foca os eventos, as experiências da classe operária, enquanto esta se desenvolve no tempo, né, uma abordagem dinâmica ou diacrônica.
outros traços podemos apresentar como característicos do nosso autor. Alguns deles eu já aludi, mas vou frisar. O pensamento, em primeiro lugar, o pensamento historiográfico e político devem ser entendidos no contexto dos marxismos, friso aqui o plural, e considerando a luta de classes, a luta desses marxismos contra outras teorias sociais concorrentes. As teorias são armas, resultantes de conflitos para dar conta de concepções diferentes, inclusive da política e do social. As teorias sociais concorrentes aqui, repito, são funcionalismo, estruturalismo, e a teoria do desenvolvimento. Claro que eu estou falando aqui do funcionalismo, não no funcionalismo público, esse personagem tão falado atualmente. Eu estou falando do funcionalismo enquanto teoria sobre o social ou teoria social. Quanto ao marxismo, o autor constrói o seu ideário, contrapondo-se, já disse, a visão economicista e estrutural legada por Karl Marx, ou mais precisamente opondo-se ao stalinismo exercido pela União Soviética e o estruturalismo de Louis Althusser. Em síntese, o autor se opõe àquela vertente do marxismo que o marxismo é como o reino de Deus, tem muitas moradas, tem muitas versões. O autor se opõe daquela vertente do marxismo que minimiza ou até que neutraliza o papel dos agentes históricos, enfatizando as estruturas como entidades englobantes e impessoais. Ou, como a frase de Althusser, que eu já aludi antes, como processo sem sujeitos. Contra o funcionalismo, o autor vai enfatizar o conflito em lugar da harmonia. O sistema como algo que tende a funcionar, a resolver suas disfunções. E contra o estruturalismo, o autor aposta na abordagem diacrono-historicista, contra a abordagem estática, uma abordagem, em alguns casos, diacrônica. Finalizando e resumindo, qual seria o ideário historiográfico, salvo o melhor juízo, como dizem os advogados, do ideário? Qual o ideário do autor em síntese? Eu resumi esse ideário em 9 pontos. Esses 9 pontos resumem o conteúdo da explanação que eu tentei fazer aqui. Primeiro, a historiografia é uma disciplina científica, não uma arte. Nesse sentido, ele vai se afastar dos pós-modernos. O fim da historiografia, da sua historiografia, é reconstituir a experiência de grupos sociais de outrora, no caso a classe trabalhadora. Terceiro, o método próprio da historiografia, tanto é uma combinação entre diacronia e sincronia. Os conceitos-chave da sua abordagem são experiência e economia moral, que já explicitamos. A intelecção historiográfica dos fenômenos históricos deve considerar integrados tanto o econômico quanto o moral. A finalidade da sua historiografia, da historiografia de Thompson, é oferecer aos trabalhadores um memorial de luta. A história da classe trabalhadora constata a peculiaridade de uma cultura digamos, de classe. A historiografia é, portanto, uma arma contra, falando da historiografia praticada e proposta por Thompson. A historiografia é uma arma contra a cultura burguesa capitalista. Nesta ênfase da cultura, a antropologia
se torna um importante auxiliar na intelecção historiográfica. Estou falando de costumes, então ele vai se valer de hábitos, né? Ele vai se valer muito da antropologia. Há até um texto dele sobre a relação entre história e antropologia. Eis, em largos traços, em largas pinceladas, o ideário desse historiador que foi ou que é tão influente sobre a historiografia brasileira contemporânea. Ficamos por aqui. Obrigado.